Meus caros amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas aqui no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer, em Goiânia. Essas cartas nem sempre são mensagens de espíritos evoluídos, como André Luiz, Emmanuel. Essas mensagens são de pessoas comuns que vivem situações comuns, relacionadas a todo tipo de sentimento e emoção, mas cuja análise nos ajuda a entender a vida, entender a nós mesmos, consequentemente entender o mundo à nossa volta. A história de hoje é uma história de uma tragédia familiar, psicografada no dia 30 de agosto de 2018. E ela começa assim: Marcos era um homem bom, jovem e trabalhador. Calado e sempre reservado. Guardava seus pensamentos e poucos sonhos para si mesmo. Blanca também era jovem, cheia de sonhos, expectativas e ilusões de poder e vaidade. Seu pai, Alfredo, ao contrário, era um homem sensato, que guardava respeito a Deus e aos homens. Blanca foi dada em casamento a Marcos, a pedido do tenente Silas, padrinho de Marcos, que era órfão de pai. E assim os dois se casaram e permaneceram na casa de Alfredo. Marcos ajudava o sogro na plantação de batatas e na criação de animais naquelas terras frias do sul. Blanca, desde o começo, mostrou-se contrariada com o casamento. Não lhe agradava o noivo sem assunto e sem graça, longe de ser alguém interessante. Melhor seria lhe tivessem dado alguma árvore do pomar como consorte. Alfredo e a família eram considerados por todos nas redondezas. Marcos aceitou a noiva de bom grado. Não lhe conhecia o mau gênio, mas logo nos primeiros meses do casamento, entristeceu-se diante da esposa voluntariosa. Não conseguia calar-lhe as palavras ásperas e abundantes. Blanca desrespeitava o marido na frente de outras pessoas e o maltratava especialmente quando estavam a sós. A esperança do infeliz era que a chegada de um filho melhorasse a situação, mas Blanca se recusava a deitar-se com o marido e continuou recusando durante muito tempo. O sol brilhava muito tímido em um céu ainda orvalhado. Era um inverno frio e chuvoso que já castigava as plantações e os rebanhos. Marcos, naquele dia, percebeu na mulher, que quase sempre estava de péssimo humor, alguma alegria e ternura. Ele desconfiou de Blanca e um arrepio lhe percorreu o corpo. Pressentindo que alguma desgraça estava por acontecer, passou a observá-la com muita atenção, ouvindo atentamente suas conversas com outras mulheres da casa, analisando-lhe as palavras e os gestos. E numa noite de tempestade daquele inverno, Marcos fingia dormir um sono profundo na cama ao lado de Blanca. Ouviu-a levantar-se, vestir um casaco pesado e sair do quarto quase imperceptivelmente, quase sem fazer nenhum barulho. Ele a seguiu no escuro. O barulho da chuva apavorava um pouco, mas a claridade dos raios iluminava a noite e assim ele chegou até o estábulo, onde pôde ver Blanca nos braços de Leopoldo, esposo de sua cunhada. Marcos não se surpreendeu. Sabia que era apenas uma questão de tempo. Isto certamente aconteceria mais cedo ou mais tarde, com o concunhado ou com qualquer outro homem. Conhecia o temperamento de Blanca. Não se enganara em relação às suas suspeitas. Então ele voltou para o quarto e, deitado em sua cama, esperou longo tempo. Blanca voltou antes do amanhecer. Os sentimentos daquele que um dia fora um homem bom estavam confusos. Embora fosse pacífico, não havia muito o que fazer naquela situação, a não ser lavar sua honra. Não sabia como o faria, mas sabia que aquela traição descoberta acabaria com a vida de Blanca. E nas noites seguintes, Marcos planejou cada detalhe do assassinato da esposa. Era prazeroso imaginar sua desforra. A mulher infiel suplicando piedade, seu sangue lavando aquela imundície toda. Em uma noite que parecia ainda mais fria, quando a chuva havia escasseado e o silêncio era pesado e sombrio, Marcos seguiu Blanca em sua excursão amorosa ao estábulo,
sabendo que naquela noite ela não encontraria o amante. Leopoldo havia bebido uma dose a mais do aguardente costumeiro após a ceia, e ele mesmo havia trancado a porta do quarto do cunhado, tomando o cuidado de guardar a chave consigo. Blanca chegou ao estábulo, mergulhado nas sombras noturnas, e deitou-se sobre um monte de feno, esperando o amante. Como ele se demorava, ela acabou por cochilar. Acordou assustada, sacudida violentamente, com a cabeça coberta por um capuz. Marcos, sem dizer palavra alguma, tirou seu casaco, amarrou seus braços nas costas e lhe cortou a camisola, deixando-a nua a tremer de frio. Embora a escuridão com a cabeça coberta, Blanca soube que se tratava de Marcos. Sentia a presença muda do marido e se apavorou. Marcos trazia um facão afiado e começou fazendo pequenos cortes na pele da esposa. Primeiro nos braços, depois pelas costas, pela barriga, nos seios, nas pernas. O sangue escorria como pequenos riachos abertos na pele clara de Blanca. Depois, embriagado com o cheiro do sangue, foi cortando partes do seu corpo, a língua, uma orelha, os dedos. Arrancou-lhe os cabelos pouco a pouco, um punhado por vez. Assistia ao desespero de Blanca com paciência, regozijando com a agonia da traidora que se debatia sem conseguir gritar. E apenas quando o dia já estava prestes a amanhecer, desferiu o golpe fatal, cortando-lhe a garganta. Na sequência, montou um dos cavalos e se foi. Alguns meses depois, o corpo de Marcos foi encontrado jogado no rio, sem vida e quase irreconhecível. Alfredo não aceitou a morte tão cruel da filha, mesmo conhecendo os motivos que levaram o genro a tal desatino, e tratou de vingar-lhe o assassinato. Marcos e Blanca se encontraram no plano espiritual, em local adequado aos seus baixos instintos. E ela, assim como o pai fizera, vingou a própria morte, aliando-se a outros irmãos igualmente equivocados e fazendo Marcos padecer longamente. Agora, os dois estão encarnados em uma experiência de reajuste. Quando se encontraram no início da juventude, se apaixonaram, mas logo após alguns anos a ilusão sucumbiu às marcas da violência de outras vidas. As recordações do ódio alimentado, embora não claramente manifestas, criaram situações de discórdias de difícil solução. Mas a necessidade de reajuste determina a circunstância que os mantém próximos, pela necessidade e pela vontade inconsciente. É assim, é da lei. Sempre haveremos de consertar nossos erros de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Todo ato de desamor deve ser reparado com o perdão, para que algum dia o amor se manifeste pleno em todas as relações do ser. Assinado Eleonora, pela médium Eliane. No nosso país acontece uma tragédia, o terror do feminicídio. Situações como essa todos os dias acontecem às dezenas em nosso país. E por que não dizer às dezenas, às centenas no mundo? Diante de uma situação como essa, por que Marcos simplesmente não foi embora? Ele não tinha vínculo nenhum àquele lugar. Bastava que ele fosse embora. Lá na frente, arrumasse alguém que o amasse, que pudesse dar a ele alguma satisfação de poder amar e ser amado. Mas, no entanto, aquela situação despertou dentro dele um ódio terrível. E ele usou a imaginação para detalhar como seria a sua vingança. Lavar a honra com sangue. Esta quase imposição cultural existente no nosso país e em grandes partes do mundo provocam situações como essa. E não adianta pensar que aquela situação ficou resolvida. Não ficou, porque não há possibilidade alguma que o ódio ou qualquer uma de suas ações e consequências se eternizem. O ódio é uma anomalia e o universo não aceita anomalias, nem entre os átomos, nem entre as galáxias e nem entre os homens. E o ódio é uma anomalia mental que não tem lugar no universo. Olha a situação criada. Blanca não tinha responsabilidade com a própria vida. Ela voluntariosa, mimada, e criou ações relacionadas à sua própria contextura mental. Marcos, por sua vez, órfão, recalcado, sofrido,
carregava dentro de si uma mágoa profunda pela vida. E esta mágoa foi estimulada pelo procedimento de Blanca. A ação de um e a ação do outro levou a consequências terríveis para si mesmos, envolvendo o pai de Blanca, que agora também tem uma dívida a resgatar. Então, diante de situações como essa, quando todos os elementos indicam que não há mais possibilidade de convivência, não há mais como ficar juntos, vá embora. O divórcio não separa ninguém. O divórcio veio para legalizar uma situação quando não existe mais nenhuma possibilidade da convivência. E mesmo diante do divórcio e da separação, não pense que estando longe, mas trocando farpas de ódio, há uma separação. Porque o ódio é uma força viva que vai amarrar. E quanto maior é o ódio trocado, maior é o aperto da amarra, maior é a aproximação. Mas precisamos entender que este mundo de expiação e provas é um lugar onde a maioria da população está sujeita a ações como a de Blanca e Marcos. E enquanto não entendermos que o perdão incondicional é a única maneira de nos afastarmos do ódio e suas consequências, estas situações irão se repetir. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças e nos inspire para que possamos tomar em nossas vidas sempre as melhores ações diante de toda e qualquer consequência. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.